Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Raízes Ouro Verde. Esse é o nosso 19º episódio e hoje um episódio muito mais especial, direto do sul do Brasil. Vocês podem ver que o espaço é diferente, mas o propósito por aqui é o mesmo. Estamos diretamente de Porto Alegre, passando um pouquinho de friozinho por aqui, né, Bruno? Mas, como disse o Bruno, para um episódio muito especial, que a gente já vai contar para vocês quem está aqui com a gente hoje. Primeiro, agradecer, né, quem está nos recebendo. Estamos diretamente aqui no estúdio da nossa cooperativa co-irmã da Sicredi Origens. Isso mesmo, nosso agradecimento muito especial pela recepção que tivemos aqui, né, por todo o apoio nessa produção do podcast Raízes Ouro Verde. Então, este espaço que foi preparado realmente para a gente poder contar mais uma boa história sobre a nossa cooperativa e também sobre o Sicredi. E é um espaço que nos conecta com a nossa essência, com as nossas raízes do cooperativismo. E hoje, como disse o Bruno, temos convidados muito especiais, convidados ilustres que estão aqui com a gente para esse momento em que nós vamos falar mais sobre a nossa atuação como Sistema Sicredi, falar mais sobre a nossa presença nacional. E quem nós recebemos aqui hoje, então, é o nosso presidente do Conselho de Administração da Sicredi Participações, seu Fernando Dallagnese, e o nosso diretor executivo do Centro Administrativo Sicredi, César Bock. Muito obrigada pela disponibilidade, por estarem aqui com a gente para esse momento tão importante para a história da nossa Sicredi Ouro Verde, né? Esse momento de 35 anos em que a gente está relembrando, contando essas histórias e, claro, falando do nosso futuro. Obrigada e bom dia. Ok, obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Também um bom dia a todos, né? Camila, Bruno, César e demais colegas que estão com nós neste momento. Agradecer a oportunidade de estarmos fazendo parte dos 35 anos da Sicredi Ouro Verde e contar um pouco também a nossa história junto a esse sistema. Maravilha. Seu Fernando, César, nós sempre iniciamos o nosso podcast justamente falando um pouco de como se trata realmente o nosso projeto chamado Raízes. Então nós gostaríamos que vocês se apresentassem, contassem as raízes de vocês, né? As raízes do seu Fernando, as raízes do César e também como que essas raízes elas se conectam com o cooperativismo, certo? O que motivou a construir carreira dentro do Sicredi, isso tudo alinhado e aliado à vida pessoal. Diz que nesse mundo às vezes acontece no acaso, né? Eu em 1980 me formei em Direito e fui trabalhar numa cooperativa do ramo agro, Cotriosa, né? Cooperativa Tritícola Santa Rosa Limitada, em Santa Rosa, como consultor jurídico. E naquele momento ali, bastante dificuldade, principalmente nos financiamentos junto à atividade primária. E dentro desse contexto todo de dificuldade, a Fecotrigo, naquele momento, o presidente era o Jarbas Pires Machado e o vice-presidente era o Mário Clui Guimarães. Aí nos chamaram a Porto Alegre, eu sou lá de Santa Rosa, na divisa com a Argentina, né, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, aonde começamos a discutir como é que poderia se trabalhar o cooperativismo de crédito. O Mário Clui Guimarães, que depois ele se destacou dentro do cooperativismo de crédito, ele era assessor do ministro Delfim Neto em Brasília, funcionário do Banco do Brasil, mas não tinha nenhuma graduação, ele era autodidata, né? Que depois escreveu vários livros também. E faz parte hoje lá no pátio do nosso CASA, nosso Centro Administrativo Sicredi, onde está o busto dele lá como o que movimentou o cooperativismo de crédito em 81. Então, dali para frente, a gente começou a trabalhar o cooperativismo de crédito, onde cada cooperativa do ramo agro, que elas eram muito fortes na época, tinha lá a Central Sul, que era uma central, a Fecotrigo, que era também muito forte, a Central Sul com o Dalmulinha, a Fecotrigo com o Jarbas Pires Machado, aonde cada cooperativa que tinha a sua sede, o seu CNPJ, ia nascer uma cooperativa de crédito. Cotrirosa, Credirosa, Cotrimaio, Credimaio, Cotriza, Crediza, e assim foi esse movimento todo, iniciou-se aí então a nossa raiz, né? A nossa raiz está bem ligada ao ramo agro, junto às cooperativas também
Naquela época se chamava cooperativas de produção. E as de crédito começaram ali e hoje estamos aqui falando de cooperativas centenárias e de 35 anos também, né? 35 anos lá em Mato Grosso, né? Da nossa Ouro Verde. Aqui, realmente, no Rio Grande do Sul, a gente tem cooperativas centenárias, né? Que muito nos orgulham na história. César, conta um pouquinho também para nós das suas origens e como fez essa carreira no Sicredi. Ótimo. Meu pai é agrônomo de uma cooperativa de produção no início da sua carreira. E conectado a isso, tem toda uma história em volta do cooperativismo. Então, como agrônomo na cooperativa de produção, ele acompanhava as dificuldades, todas as necessidades do produtor rural. E com todo esse movimento que o Fernando citou, do Mário Cruz Guimarães, ele, à época, se juntou lá com outros 19 produtores rurais da região, entre eles meu avô, inclusive, e fundaram uma cooperativa de crédito, uma salinha dentro da cooperativa de produção, em 1971. E eu estudei, sim, sou natural de Santiago também, estudei lá até os meus 14 anos. O meu colégio público ficava uma quadra da cooperativa. Então eu criei desde criança, saindo do colégio, ir lá visitar o pai, conversar com ele, pedir uma mesada, comprar algumas coisas. E essa convivência com o cooperativismo foi desde criança. Então as próprias raízes, falando em raízes, né, da minha história, eu não vejo ela dissociada do cooperativismo. Desde a minha infância, depois sim, vim estudar em Porto Alegre, fiz faculdade aqui em Porto Alegre. E o meu primeiro estágio também foi no Sicredi, lá em 95, que completa agora 30 anos aqui no sistema Sicredi. Então tenho muito orgulho, meu pai até hoje atua em cooperativa de crédito, lá em Santiago, Sicredi Vale do Jaguari, Zona da Mata, em Minas Gerais. E essa proximidade, ela traz muito forte essa essência, a preocupação com as pessoas, com o associado, e que a cooperativa, no final do dia, ela existe por um propósito, que não é nada mais que o próprio associado. Então tem uma ligação muito forte, profunda, e eu não vejo minha vida dissociada do cooperativismo. Muito legal ouvir, né, as histórias de vocês, né, essa história de você carregar também, né, César, o legado do seu pai, um fundador. Vamos explicar então um pouquinho para quem está nos assistindo, né, Bruno? Eu acho que é legal a gente explicar como que funciona um pouco da nossa estrutura do Sicredi, né? E como que essa estrutura fortalece esse crescimento que a gente está vendo, esse crescimento sustentável que impacta diretamente, né, nas nossas comunidades e nas nossas pessoas. Hoje o Sicredi está presente em quase todo o Brasil, né, em mais de 3 mil agências, fazendo parte de mais de 2 mil municípios, mas estruturado em 103 cooperativas, 5 centrais, e a gente fala o CAS, né, que é o centro administrativo, mas a Sicredi Participações S.A., e que a gente pode daqui em diante também falar em Sicredi Par, né? Onde a gente dá esse suporte todo às centrais e as centrais dão às cooperativas. Hoje, com mais de 9 milhões de associados, a gente pretendemos chegar até o final do ano em 10 milhões, administrando mais de 400 bilhões de ativos, que também pretendemos chegar até o final do ano aí com 500 bilhão de ativos, e temos um desenho aí para frente, para 2030, chegar a 20 milhões de associados e a 1 trilhão de ativos administrados, um pouco antes, um pouco depois, mas é a nossa meta hoje desenhada daqui para frente. E estruturadas em várias empresas, dentro do Sicredi, mas o que nos dá essa fortaleza toda é essa construção em sistema. Hoje nós temos a responsabilidade de uma para a outra, num momento assim de construção e olhando daqui para frente, onde até na questão de fundo garantidor, né? Se nós olhar, os bancos têm o FGC, nós temos o FGCOP, mas o Sicredi trabalha de forma interna, tendo o fundo garantidor regional, que fica na mão da central, e o fundo garantidor nacional, então, que fica sob a gestão do conselho da Sicredi Par. Nós temos aí uma solidariedade passiva,
Então, a responsabilidade de uma cooperativa se estende a outra também, e isso nos fortalece muito dentro do sistema financeiro nacional. E, da mesma forma, a gente também tem uma estruturação que não tem sobreposição de áreas, hoje não tem sobreposição de cargos. Então, existe assim dá para dizer hoje que temos um cooperativismo bastante moderno e inovador, né? Complementando o senhor Fernando, e essa organização sistêmica que viabiliza o Sicredi crescer da forma sustentável que cresce. Por um lado, a gente tem a cooperativa no papel mais importante, que é a relação com o associado, com a comunidade, identificar quais são as necessidades e quais são as oportunidades regionais, que isso ajuda muito na qualificação e na concessão de crédito, que vai ser bom para o associado e bom para a cooperativa. E, por outro lado, nós temos estruturas centralizadoras, tanto com as centrais, com papel de apoio ao desenvolvimento, o apoio no processo de supervisão, de capacitação de pessoas, e o centro administrativo, que também está completando 30 anos aqui esse ano. Tanto o banco, que foi criado em 95, a confederação, criada em 2000, depois outras empresas. E esse centro administrativo, que hoje temos cerca de quase 4.500 colaboradores, que eles buscam suportar as cooperativas em processos que requeram alguma especialidade mais profunda, alguma questão mais técnica, em produtos, serviços, tecnologia, gestão financeira. E essa combinação de papéis da cooperativa, da central e do centro administrativo, sem superposição, mas com uma integração, viabiliza que a gente consiga crescer anualmente nossos ativos em quase 20% ao ano, 20% a 25% ao ano. Conseguimos, com esse crescimento, manter todo o relacionamento com o associado. Nós temos métricas que mensuram a qualidade do relacionamento com a NPS, que é uma das melhores do Brasil. Conseguimos crescer também aumentando a principalidade com o associado. Então, é um crescimento e mantendo uma qualidade da concessão do crédito, que se olha nos patamares super competitivos do Sicredi em relação ao mercado. Então, a gente consegue crescer nos dois sentidos. É um crescimento, não é em detrimento do relacionamento. É um crescimento mantendo o ótimo relacionamento, é um crescimento mantendo uma relação com a comunidade. Só no passado foram quase 400 milhões de reais em ações sociais das cooperativas das comunidades. Então a gente consegue fazer o social, a gente apoia o econômico, regional, e temos métricas que nos colocam hoje na perspectiva de gestão de risco igual os melhores bancos do Brasil, mensurado por agências de rating. Então a gente consegue crescer, não é uma escolha, vou crescer em quantidade de associados em detrimento da eficiência do relacionamento. Não, a gente consegue crescer em métricas que às vezes o mercado não consegue entender como a gente consegue fazer isso. E muito se explica pelo modelo sistêmico de atuação, que não perde a natureza, não perde a origem, mas temos escala, por outro lado, do crescimento do nosso cooperativismo. Então é um movimento sim que cresce, tem seus desafios para manter a cultura da organização, mesmo com esse crescimento, mas é admirável pelo mercado as bases sólidas que a gente consegue fazer isso, muito graças à atuação sistêmica. E quando a gente fala então desse crescimento, a gente pode falar e estabelecer quais são os principais pilares então hoje da estratégia, que estão sendo desenvolvidos sistemicamente e, claro, depois pelas cooperativas centrais? Muito bom. A gente fez um exercício bem importante com as cooperativas no ano de 2023, de fazer uma atualização do nosso ciclo estratégico. Mas não somente uma atualização olhando pelas modernidades de investimento em tecnologia no futuro, o PIX, o Real Digital, o DREX, criptoativos. Isso tudo não tem muito o que fazer, tem que fazer para se manter competitivo no mercado. Mas o importante dessa atualização estratégica de 2023 foi voltar à nossa essência. Olhar qual era o nosso propósito, nossa missão, nossa visão, nossos valores, fazer ajustes pontuais para se manter a linguagem muito mais aderente ao que as novas gerações entendem, mas fortalecendo até o próprio símbolo de vocês, o símbolo do programa de vocês, Raiz, do Cooperativismo, do Sicredi Ouro Verde, tem tudo a ver com o símbolo da nossa estratégia, que é a árvore, As raízes que nutrem, que sustentam o nosso crescimento futuro, os frutos que virão para as próximas gerações. Então, todo esse trabalho foi feito porque, no final do dia, a gente tem que manter nossa cultura. A cultura de olhar para o associado, olhar efetivamente o que ele precisa, olhar um cuidado à questão local. E sim,
ter uma execução que seja ágil para se manter sempre o Sicredi moderno. Em cada demanda do associado, em cada segmento, no PJ, no agro e na pessoa física. Hoje o Sicredi é o maior financiador privado do agro no Brasil. E outro segmento que tem descoberto, da mesma forma que o agro descobriu desde a sua origem, quais são os atributos do cooperativismo, é a pessoa jurídica. Porque percebeu que não é uma relação só de credor e devedor. O produtor rural, a gente sempre convive com a dificuldade, tem uma estiagem, o preço da commodity não está bom, tem que fazer uma renegociação. E a cooperativa olha o associado não como um devedor, olha como alguém que ele tem que achar, junto com o associado, uma alternativa de se reorganizar para se manter sustentável no futuro o seu negócio do associado. E esse mesmo olhar, de forma natural, aconteceu na pessoa jurídica. Quando tem uma dificuldade, não olha só como é que eu vou recuperar meu crédito, como é que eu vou ajudar a recuperar o associado. Então, o segmento pessoa jurídica hoje são 1.300.000 associados pessoa jurídica no Sicredi. Hoje no Sicredi tem por dia 6.000 novos sócios por dia. De 6.000 novos sócios por dia, 1.000 empresas por dia novas sócias do Sicredi, que percebem esse valor do cooperativismo e, claro, todo o impacto econômico que gera no apoio ao empreendedorismo, tanto do campo e da cidade, ele reverbera para a comunidade na pessoa física, que percebe esse valor e cresce junto também com o Sicredi. Então, o olhar de estratégia não é fazer o básico bem feito, mas é manter a essência, não perder o olhar para o associado e sua necessidade, e ter sempre a tecnologia, soluções, produtos e serviços que viabilizem em te atender o que o associado precisa. E com base nisso, o Sicredi ser sustentável a longo prazo. Então tem foco, tem que priorizar realmente a execução, mas o segredo sempre é não perder nossa essência, né? Isso acima de tudo. E nesse desafio, né, de não perder a essência, então como que vocês enxergam o papel das cooperativas singulares, no caso como a Ouro Verde, né, como atuação, né, lá naquela região, na nossa região importante lá de Mato Grosso, como que vocês veem a importância, né, das cooperativas nesse desafio de manter a essência, mas de levar, né, o cooperativismo cada vez mais longe? O cooperativismo, ele tem um diferencial, né? Se nós olharmos hoje um banco é uma sociedade de capital. Cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? E numa sociedade de pessoas, tu não faz pela imposição, tu tem que fazer pela construção, né? Então que é um diferencial que a gente sempre tem que ouvir as cooperativas ouvem as suas bases fortalecidas ali pela nucleação. Então é um envolvimento muito grande de quando se toma uma decisão de avançar um pouco mais, um pouco menos. Mas o agro, que é o nosso forte, e o César falou que a gente é o maior financiador privado do país do agro, tu sabe que o agro, quando chove demais tu perde, quando chove de menos tu perde também, quando dá tudo certo tu perde pelo mercado, né? Porque tem muita oferta. Então é um segmento que eu acho que ele tem que ser reconhecido como um segmento de segurança nacional, porque ninguém consegue sobreviver sem alimentação, né? Então, e temos que olhar não só para o Brasil, ainda olhar para o mundo, né? Então, nosso olhar sempre é muito ligado ao agro e à nossa origem também. Nós nascemos como cooperativas de crédito rural, né? Então, depois nós tornamos lá em 2004, livre a demissão. Então, nesse avanço todo, a gente tem essa união forte com a produção aí, mas hoje nós migrando bastante também para as PJs, né, que pessoas jurídicas, aonde que a gente começa a abrir um pouco mais e também dissolve um pouco esse risco em cima do agro, né? Mas é um trabalho construído, que ele vem lá dos associados, lá da nossa base, aonde participam lá os nossos coordenadores de núcleos dentro dos encontros, aí vem para o conselho vem para a cooperativa, as cooperativas trazem para as centrais, as centrais vêm para o CAS, aonde que a gente continua essa caminhada de crescimento. Tem momentos de dificuldade, um pouco mais, tem um pouco que fica um pouco mais tranquilo, mas é sempre aquele olhar assim de
como é que a gente vai atender os nossos associados, como é que vamos fazer o melhor, qual é o produto que precisa, qual é o serviço que precisa. E o mercado é nosso parâmetro, né? Tu quer ou não, a gente está inserido nesse mercado e a gente tem que ter esse comportamento que o mercado tem, e sendo da mediana para cima sempre, né? E que os associados realmente sintam-se bem em fazendo parte da sua cooperativa, né? E muitas vezes a gente nota assim, o diferencial, quando é uma sociedade de pessoas, não tem o certo e o errado, né? O errado tem sim, quando tem a má fé, o dolo, a intenção de fazer algo que não é o ideal, aí sim, mas senão não existe. Então existe essa democracia toda de discussão, de construção. Tem uns que querem fazer joint ventures, outros não querem. Então, e a gente precisa sempre ter essas decisões pela maioria, né? Então, tudo que é feito no Sicredi, ele é construído. E nessa construção ele é validado pelos associados, pelas suas cooperativas, pelas suas centrais. E esse é o nosso crescimento que está se mostrando aí nos números que o César antecipou. E de uma forma bem alinhada com a necessidade dos nossos associados. Muito legal. Para que a gente possa já começar a aprofundar um pouco mais, e já lembrando também que esse episódio ele faz parte da nossa segunda temporada, que fala sobre a relevância. Quando a gente fala de relevância, a gente já pensa no cooperativismo, né? Na relevância do cooperativismo. Então, gostaria que vocês comentassem como que o cooperativismo ele pode fazer tanta diferença como está fazendo no nosso país, no Brasil, em um contexto geral realmente da nossa presença. Ótimo. E conecta um pouco com a pergunta anterior, porque o Sicredi, às vezes, ele se confunde com um banco de fomento e desenvolvimento. Porque nosso maior indutor de crescimento econômico regional é através do crédito, tanto para o agronegócio, tanto o custeio, investimento, o crédito para a empresa, o crédito bom para a pessoa física, que o crédito de longo prazo, que viabiliza ele fazer daqui a pouco uma reforma, uma obra e melhore sua qualidade de vida. E esse apoio ao empreendedorismo, ele reflete depois nos números. A gente tem pesquisas, tanto lá realizadas pelo Sicredi, mas com a FIP e também atualizada pela OCB, que demonstram que tem uma cooperativa de crédito atuando, tem 15% mais a geração de empreendedorismo, de novas empresas surgindo na região. E da mesma forma, essas novas empresas geram mais empregos, geram mais renda, e esse é o efeito positivo de crescimento do bolo econômico regional. Vai pegar mesmo o estado do Mato Grosso, vai pegar 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, e compara hoje a pujança nacional que é. E é fruto do quê? De muito trabalho. Tem nas pessoas também que eu acho que inspiram muito lá do Mato Grosso, não só do Mato Grosso, mas da região, que foram para lá para empreender, para investir, para produzir. E isso movimenta a economia, gera emprego, gera renda, gera crescimento, e sem econômico não tem social. E sem social também não tem essa leitura da questão ambiental também, que é importante. Então, o cooperativismo e a forma que o Sicredi atua, efetivamente, ele tem um impacto muito positivo. E é isso que nós falamos, que é o crescer o bolo econômico local. Não é somente uma competição no mercado por uma economia pequena, cada um pega uma fatia, não. A maior oportunidade, o maior concorrente do cooperativismo são os desafios locais e regionais. Como é que eu consigo, através do crédito, o crédito que vai aumentar a capacidade de pagamento das pessoas, das empresas, que viabilizam que ela consiga efetivamente fazer a diferença na região. Então é por esse movimento, é por esse círculo virtuoso que nós percebemos que o cooperativismo efetivamente faz a diferença. E depois a gente mostra para o mercado que o Sicredi abre 200 agências por ano, é quase uma agência por dia útil. O pessoal se questiona, mas tu vai gastar dinheiro à toa, é custo? O pessoal faz tudo pelo celular. Faz sentido, né? Mas o Sicredi também, hoje no Sicredi até tem, em termos, mais de 96% das transações são pelo aplicativo. Nosso aplicativo tem que ser bom, um dos melhores avaliados do Brasil, inclusive. Isso é inquestionável, é comodidade para o associado. Mas ter uma agência presente é muito mais do que é o transacional. E essa diferença de perspectiva. A agência presente primeiro demonstra um vínculo com aquela comunidade. Estou aqui para ajudar o crescimento, eu abro sem data de sair.
não é uma questão de extração de riqueza, é uma questão de fomento, geração de riqueza. E muito se dá porque acontece fora da agência. Vai visitar um produtor rural, visita uma empresa. Olha as feiras que vocês participam da região. Quem é que mobiliza? Tem que estar presente, tem que entender a dor, tem que ter colaboradores que estão na região, quando tem uma dificuldade, como teve no Rio Grande do Sul no passado. Eu até agradeço muito aqui o apoio da cooperativa aqui com o estado do Rio Grande do Sul. Os colaboradores eram os primeiros a serem voluntários da região, porque se importam com a região, querem que aquilo se reerga, aquilo se reorganize e saia do outro lado. Então, esse estar próximo, presente, não é uma relação somente comercial, é uma relação de longo prazo. Então, esse diferencial de olhar a cultura interna do cooperativo, dos nossos colaboradores, que são os principais embaixadores da marca. O Sicredi hoje está com quase 50 mil colaboradores. A gente foi reconhecido ano passado por esses colaboradores como a melhor empresa do Brasil para trabalhar, referendada pela GPTW. Então é algo que é muito genuíno do cooperativismo. E esses colaboradores, eles para tratar bem o associado, efetivamente tem que ter o mesmo atendimento das suas lideranças internamente. E isso acontece na prática. Então o colaborador se sente acolhido, percebe a cultura daquela organização em desenvolvimento, apoio realmente ao seu crescimento profissional, faz o mesmo para o associado. E essa coerência que fortalece a nossa cultura, e essa cultura que realmente vai ser o nosso, e é o nosso principal diferencial competitivo, que é esse olhar atento para o associado do que ele precisa no momento que ele precisa. Então é mais ou menos por aí. Essas são as raízes, na minha visão, que fortalecem o que o Sicredi tem feito e a atuação do Sicredi nas regiões. E quando a gente fala nessa expansão, né, que a gente está vendo o Sicredi fazer por todo o país, o que vocês então entendem que mais está sendo visto, né, por essas novas regiões ou nacionalmente, né, como os principais diferenciais então do cooperativismo, né, como você trouxe, César, o que tem mais impulsionado então esse crescimento que a gente está vendo? O Sicredi tem muito espaço para trabalhar ainda, embora está presente hoje nos 26 estados e no Distrito Federal, mas ao mesmo tempo tem muito para se fazer. Mas me reportando um pouco ao comentário do César na questão aí de aberturas de novas agências, né? Eu vejo isso muito no norte, no centro-oeste, no nordeste, mais na região aí do Mato Piba, onde às vezes abrem uma agência do Sicredi onde não teria a viabilidade de uma agência financeira. Mas o Sicredi olha para aquela comunidade, aquele município pequeno, onde que o pessoal recebe lá a aposentadoria, uma Bolsa Família, e que tem que se deslocar lá 1 hora e meia de ônibus ou de um transporte contratado, gastam lá 10%, 15% do que ganham para ir comprar num outro município onde tem uma agência bancária. E o Sicredi vai lá e bota uma agência bancária. O que acontece? Fortalece aquela economia local, porque quando ele vai receber num outro município, ele acaba fazendo as compras no outro município. E aí, quando ele chega ali, ele recebe aquele recurso ali e desenvolve logo ali. Aquele município ele viabiliza aquela agência, demora um pouco, mas viabiliza. Então, o olhar do Sicredi é como é que a gente pode ocupar esse espaço todo, muitas vezes não olhando a rentabilidade imediata. Até eu vi numa cooperativa que faz parte da Sicredi da Central Centro-Norte, onde que tinha lá até um município maior, que tinha 3 ou 4 agências dos bancões ali, né, mas agências muito pequenas, porque eles olhavam aquilo como um custo ter uma agência muito grande. E aquelas filas, na época da chuva, filas na chuva, quando era sol, a fila no sol, vai o Sicredi lá e bota uma agência lá de 600, 800 metros quadrados, com água, cadeira para todo mundo, chama esse pessoal. O que acontece? Aquele município, os nossos concorrentes, eles tiveram que sair da zona de conforto e fazer agências grandes também, ou ficariam sem nenhum cliente deles. Então, essa presença do cooperativismo, no nosso caso com o Sicredi, ele vem ocupando os espaços muitas vezes onde que até não é muito rentável.
naquele primeiro momento, mas olhando para o futuro e olhando para as pessoas, por nós sermos uma sociedade de pessoas, né? Então, tem muito para se fazer. Eu acho que se nós olharmos para um Canadá que tem mais de 40% dos habitantes associados, tu olhar para uma França que tem mais de 90% dos habitantes associados a cooperativas de crédito. Então, olha a oportunidade que o Sicredi tem olhando esse Brasil, que é um país continental. Precisa de tempo? Precisa. Nós somos um sistema centenário, mas a gente sabe que até 1981 tinha lá 10 remanescentes, né? A gente sabe também que até nós constituir o nosso banco, nós deixar de ser cooperativas singulares ou cooperativas independentes ou solteiras para ter um sistema e até nós ser livre a demissão, isso demorou bastante, né? Então, realmente, o que o Sicredi cresceu mesmo é nos últimos 25 anos. É isso. Então, daqui para frente, é esse o nosso crescimento. Tipo, a cada 3 anos ou 4 anos, nós dobrar de tamanho, né? Então, olha a oportunidade nesse crescimento em ocupar esses municípios todos que ainda não fazem parte do sistema Sicredi, mas a oportunidade de crescimento não só geográfico, mas também um crescimento de negócios, o que a gente pode fazer daqui para frente, ampliar os nossos negócios, tem muito para se fazer. Eu tenho 44 anos de Sicredi, né? A gente já está fazendo a sucessão, né, cara? Mas quem vem aí daqui para frente, mais jovem, vão ver ainda nós aí uma das maiores instituições financeiras cooperativas, né, do Brasil, né? E o seu Fernando trouxe alguns exemplos, né, Bruno, que a gente enxerga muito, né, lá na nossa cooperativa, seja essa expansão, né, no número de agências, seja essa chegada em localidades que não tinham acesso antes aos serviços financeiros, a gente tem muito dessa realidade lá, mesmo em pequenas cidades, mas também em grandes centros, indo a bairros, né, mais afastados, como é o caso lá de Cuiabá. E, ao mesmo tempo, a gente vê também, com essa presença mais forte, aumentando também a percepção da nossa marca, né? As pessoas conhecem cada vez mais, né, o Sicredi e o cooperativismo. E Mato Grosso é muito destaque nisso, né? Eu queria que vocês trouxessem também como vocês têm percebido, né, essa expansão nessa nossa relevância, seja da percepção de marca nacionalmente, como que o Sicredi, lá em Mato Grosso, né, tá apoiando isso, tá construindo também, né, essa presença cada vez mais forte. Não, perfeito. E olhando só novos associados, o Sicredi até 4 anos atrás crescia em média 8, 9% o número de associados por ano. Hoje mesmo, com uma base maior de associados, nós crescemos 16, 17% a mais de associados por ano, em todos os segmentos. Tem sim um trabalho feito de como que a gente tem uma constância na comunicação, a gente comunica todo mundo da mesma forma, com a mesma mensagem, efetivamente, e quais são os atributos que o Sicredi tem que as pessoas valorizam. Nós fizemos pesquisas para atualizar o ciclo estratégico 2023 e atualizamos agora, e a pergunta para as pessoas, sem falar que é do Sicredi, mas quando busca abrir uma conta numa instituição financeira, qual o item que é mais importante para ti? Era em 2023 e agora em 2025, o mesmo atributo para todas as gerações, para todos os segmentos, é o bom atendimento. Então as pessoas querem, quando tem uma dificuldade, saber a quem recorrer. Nós chamamos no Sicredi a ter com quem contar. Então, quanto mais o Sicredi efetivamente, né, demonstra que nós somos uma instituição financeira voltada ao relacionamento, mais consistente é. E a melhor propaganda que tem no final do dia é o boca a boca. É um indicar para o outro. Mas só indica quem tem boa experiência. E por isso conecta com outro ponto que é super bem valorizado pela cooperativa de vocês e bem construído, que é esse trabalho de cultura. Que é o olhar para o colaborador. Até agradeço aqui o Vargas e o Ledir, recebi inclusive lá o reconhecimento do pertencer aqui do programa da cooperativa nos 30 anos, que é até um programa que a gente quer levar agora para o nível nacional, inspirado na própria cooperativa. Mas esse olhar para o colaborador, porque quem entrega bom atendimento, no final do dia são eles.
Quando um associado, um potencial associado, ou procura pelo WhatsApp, ou vai na agência, pede uma informação, e aquela pessoa não dá o retorno para ele, aquela pessoa até vai esquecer o nome do colaborador. Mas para ele a mensagem vai ser que o Sicredi realmente não é organizado, não se importa comigo, e é aquele sentimento que ele vai levar. E por isso, nossos embaixadores da marca, que são os nossos colaboradores, eles são o principal marketing do Sicredi. Nas relações diárias que eles fazem com associados, nos momentos de maior dificuldade, porque as pessoas no dia a dia, quando tudo funciona, faz pelo digital. Mas quando querem um conselho, uma ajuda, e quando ele busca um nosso colaborador, e efetivamente ele consegue ter uma ajuda genuína, que faça sentido para o associado, esse é o maior marketing. Claro, temos que investir em televisão, em comunicação, em esporte, isso é inquestionável, porque tem que ter cada vez mais uma recorrência de lembrança de marca. Mas para mim, a nossa cultura é o nosso principal diferencial competitivo, e quem gera realmente sentimento nas pessoas sobre o que o Sicredi são os nossos colaboradores. E não os nossos colaboradores somente, porque eles têm todo o apoio do conselho, tem os coordenadores de núcleo da cooperativa, que são fundamentais, fazem um trabalho voluntário de escuta e de apoiar a cooperativa onde ela pode ser melhor. E quando percebe que é acolhido aquelas sugestões, claro, tem que priorizar, tem que ter foco realmente para ter resultado, esse movimento só cresce. Então, o nosso maior diferencial, o nosso maior protagonista em relação ao crescimento do Sicredi são nossos próprios colaboradores. Vamos falar um pouquinho do futuro da nossa presença, né? Nossa presença, nossa atuação agora, já foi dito também até mesmo sobre o agronegócio, né? Essa atuação do agronegócio, essa atuação das cooperativas com o agronegócio, mas para a gente trazer isso num contexto bem de presente e futuro. E gostaria também de ouvir da opinião, né, a visão de você sobre isso com relação ao Ouro Verde, as cooperativas da nossa região, daquela região ali do estado de Mato Grosso. Como que isso tem impulsionado, visualizando tudo que já foi feito pelas cooperativas, pelo sistema junto ao agronegócio, mas como essa região tem impulsionado isso ainda mais, para o agronegócio estar ainda mais presente com a gente? Uma coisa, acho que falou o Sr. Fernando antes, que pode ser sutil, mas não é, no Sicredi nós temos áreas de ação delimitada por cooperativa. A gente busca sempre, por preceito, não ter uma competição entre cooperativas do Sicredi. Porque por trás disso, traz todo um fomento das cooperativas não olharem a outra cooperativa do Sicredi como concorrente. Não. Elas olham a outra cooperativa como co-irmã, como falaste no começo, pelo Sicredi Origens. Isso fomenta muito a troca de boas práticas entre cooperativas. E a Sicredi Ouro Verde, ela é inspiração para muitas cooperativas em vários temas. Não somente pelo crescimento. Hoje a Sicredi Ouro Verde é um dos maiores resultados do Sicredi no Brasil hoje. O crescimento da cooperativa tem também em termos de associados, ativos, também ele é fantástico. E a cooperativa ela busca, efetivamente, usa soluções sistêmicas, mas sempre tem um tempero local. O que ela consegue fazer sempre melhor? Tem um trabalho feito importantíssimo na cooperativa lá de célula de atendimento, tem um trabalho voltado à cultura, um trabalho voltado à experiência do associado, a forma de condução das assembleias, por exemplo. Eu até acompanhei as últimas 2 assembleias da cooperativa pelo virtual, com o convite lá do próprio Eledir. Hoje o Sicredi, para ter uma ideia, hoje nós temos, na última, agora fechou os ciclos assembleares, foram 1.400.000 associados que participaram de assembleia no físico ou no digital, mas votaram na cooperativa. Esse movimento é fantástico e muito nasce pelas experiências que são inspiradas pelas próprias cooperativas, que estão no dia a dia, sentem a dificuldade na ponta, escutam o associado, fazem acontecer, compartilham práticas e depois se tornam nacionais. Então aqui é um reconhecimento muito ao trabalho feito arduamente pela cooperativa, pelo conselho, diretoria e colaboradores, desse movimento de crescimento e empreendedorismo. Claro, tem dificuldade, toda hora vai ter dificuldade, mas é ali que a cooperativa faz a diferença. Então é muito bom ver o movimento que as cooperativas fazem, do Centro-Oeste como um todo também, né, Sr. Fernando? Todo o movimento de crescimento para o Norte. E não adianta, quando tu chega numa nova praça, é mais difícil no começo. Tu não conhece a cultura, não conhece a reputação das pessoas, quem são os sócios das empresas, não tem uma proximidade muito grande em associações de classe. Então tem um trabalho que é demorado, mas é um trabalho de investimento não de retorno de curto prazo, é um trabalho de retorno a longo prazo. Vai olhar o que era novamente, né, Mato Grosso tanto tempo atrás. Daqui a pouco toda a pujança e desenvolvimento
tem como fazer para outros estados do Brasil, tanto para o norte do Brasil e para o nordeste do Brasil. Então é uma inspiração e continue com toda a energia, né, e busca sempre tirar, quando alguma coisa não está certo, o aprendizado para fazer melhor dali para frente. Falando um pouco da cooperativa de vocês, né, a Sicredi Ouro Verde, falando um pouco do presidente Elidir, do vice-presidente o Gilberto, né, o nosso executivo, o Vargas foi o meu colega, ele é de Caibaté, né, ele trabalhou comigo. Ele adora contar, né, que ele é de Caibaté. Né. A família dele é uma família de muito relacionamento aqui no Sul, né, ligado muito a rádio, né, programas de rádio, o pai dele, o irmão dele. Mas eu conheço Mato Grosso há mais de 40 anos. Né? Até morei uma época em Cuiabá, mas ficava mais no hotel lá, no Hotel Bandeirantes, não sei se existe ainda ou não. Ainda existe. Olha só. E o asfalto terminava em Tangará da Serra. Né? Dali para frente não tinha mais asfalto. Para chegar a Juína, a gente precisava pegar a barca, subir 1h30 de rio, chegava em Fontanilha para Juína. Né? E a gente trabalhou aí alguns anos ali como advogado de instituições financeiras e a gente conheceu muito o norte, né? Como conheci também o centro-oeste e conhecendo agora bastante também o Mato Piba. O que a gente nota assim que o cooperativismo ali ele cresceu tão rápido quanto o desenvolvimento da região, porque lá 30 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, não tinha nada. Quer dizer, quando estragava a tua caminhonete, às vezes tu pegava um pedaço de madeira no meio da estrada que não era asfalto, até tu encontrar alguém para te dar um socorro ali, tu podia ficar às vezes um dia. Eu já dormi lá com os índios, né, os cinta-largas, os canoeiros, né, cara? Por quê? Porque tu não tinha um hotel, tu fechava teu carro, deixava ali, fazia uma amizade ali e passava por ali. E nesse crescimento, porque o Mato Grosso ele foi desbravado, né, cara? Tipo assim, 30 anos atrás era um matão esse. E o cooperativismo junto ali, eu acho que a necessidade de ter uma instituição financeira que entendesse esse produtor rural que tinha muita dificuldade, desde o deslocamento, desde a logística para comprar, para entregar o seu produto, desde saúde, educação, né? Tinha uma família lá com filhos pequenos que precisavam estudar. Aquilo era um desafio, né? Na época da chuva, então as estradas também se tornavam difíceis de transitar, né? Então essa dificuldade eu acho que fortaleceu o cooperativismo, porque o cooperativismo parece que dentro da dificuldade que ele se fortalece. Parece que a união das pessoas é o cooperativismo, né? Então, conhecendo aquela região, eu vejo que daqui para frente não vai ser mais o desbravar a mata, mas sim começar a transformar aquilo que já está se produzindo. E com a logística que está chegando lá também, isso vai facilitar muito. Então, o cooperativismo, nesse caso o Sicredi, a tendência é manter esse crescimento, ocupando o espaço que já está ocupando e avançando um pouco mais, e com certeza ele vai ser a instituição financeira procurada, porque ele vai participar dessa instituição, ele vai fazer parte, né? Quando tu fala, não, agora eu já produzo bem, agora eu tenho que transformar minha produção, não, mas aí eu tenho ainda que participar do financeiro, e aí vem o cooperativismo de crédito. E se nós olharmos assim do que se tem pela frente para fazer, e tem coisas que tem alguns bancos que até tentam copiar nós, né? Tipo assim, esses dias eu vi num jornal da minha região lá que diz o seguinte, ó, numa coluna lá de um jornalista, ele dizia o seguinte, olha, essa semana eu recebi os dividendos do Sicredi como associado. Quando é que eu vou receber o do Banco do Brasil, da Caixa e do Itaú, né, cara? Me deixou um ponto de interrogação bem grande, né, cara? Então, se tu já produz bem,
e a tecnologia vem para tu avançar um pouco mais, porque nós pegamos aí uma agricultura que era artesanal, que fomos para mecanizada, que fomos para química, que fomos para transgenia, agora estamos indo para biológica. Isso melhora a nossa produtividade. Mas precisamos transformar isso, ter o produto final, e ainda que esse produto final, quando ele transitar no financeiro, que a gente tem que participar também dessa instituição financeira, e quem permite só isso é o cooperativismo, né? Então, eu acho que o espaço que tem lá agora para ampliar o nosso cooperativismo é industrializar o que está se produzindo e nós sermos sócios de uma cooperativa de crédito para também ter a fatia lá no financeiro, né? Com certeza. Muito bacana, né, Bruno? A gente ouvir essas experiências que o seu Fernando teve lá em Mato Grosso. Uma região que a gente conhece tão bem também, né? Que a gente conhece e que a gente, no Raízes Ouro Verde, a gente ouviu muitas histórias como essas, né? Sim. Porque a gente foi ouvindo pioneiros que realmente estavam lá desde o início das cooperativas e é muito como o seu Fernando trouxe, né? Cooperativas que nasceram junto com aquelas localidades, com aquelas cidades, viveram todos esses desafios, cresceram junto e contribuíram efetivamente para esse desenvolvimento. Então, eu queria ouvir de vocês agora como que vocês imaginam que a gente ainda vai ampliar esse impacto positivo local, né? Seja no social, seja no econômico, né? Que potencial ainda é esse para a gente estar cada vez mais presente nessas comunidades e ampliar nosso impacto. O Fernando falou antes, né, Fernando, que a nossa projeção, mantendo o nosso ritmo de crescimento das cooperativas, é chegar a 20 milhões de associados em 2030 e 1 trilhão de ativos. E eu sou super otimista com essa percepção, com essa visão. Porque o cooperativismo, até vi esses dias uma frase no LinkedIn que comenta que as marcas elas se constroem nas dificuldades. E quando tiver dificuldade ou oportunidade local, regional, de geração de emprego, renda, melhoração social, tem espaço para o cooperativismo. Então, na minha visão, eu sou super otimista que o nosso modelo é super aderente às necessidades de desenvolvimento do nosso Brasil. Em especial naquelas áreas mais carentes e também nas áreas onde tem realmente espaço para fomentar a produção, a produtividade. A gente tem muito o que fazer e depende muito da sociedade civil. E a cooperativa é um instrumento. Ela não é uma empresa, é um instrumento para gerar emprego, para gerar renda e gerar impacto social. Então, vai dar trabalho. A gente fala que não tem atalhos para a geração de prosperidade, mas quando a gente tem uma cultura fortalecida por colaboradores que querem efetivamente ver aquela região prosperar, os ingredientes estão aí. E o Sicredi tem uma percepção não somente de dentro de casa, mas da sociedade, do Banco Central. O Banco Central, no seu ciclo estratégico, colocou as cooperativas como maior indutor de educação financeira, competitividade e inclusão financeira. Então, a gente é percebido assim pelo poder público, pelo legislativo, pelo Banco Central. Nós somos o maior parceiro do BNDES no Brasil, do agronegócio e no apoio à micro e pequena empresa. A gente tem relações internacionais com outros bancos de desenvolvimento fora do Brasil que olham ali um Brasil que dá certo, que vai canalizar os recursos para onde precisa, onde tem necessidade. Então, temos trabalho, tem muita coisa, né, Fernando, para fazer, mas é nunca perder nossas bases, as nossas raízes, que efetivamente o futuro vai ser próspero para o nosso colaborador, para crescer, se desenvolver e também para a comunidade do entorno. Na minha visão assim de futuro, um Sicredi mais moderno, mais inovador, com mais produtos, mais serviços, um olhar para os jovens, né? Nós precisamos ter aí uma forma de ter um Sicredi um pouco mais digital. Os jovens hoje, eles não querem participar nem de assembleias e nem de ir na instituição financeira. Ela ser atendido no balcão não é com eles, né? Só que é o nosso futuro. E esses jovens que estão estudando hoje, se preparando, é os que vão ganhar dinheiro amanhã e que a gente precisa que trabalhe com o Sicredi também. Então, a gente precisa avançar alguma coisa em produtos, em serviços. Eu sei que nós temos que ampliar nossas empresas. O mercado faz isso e a gente está inserido nesse mercado, então não tem como a gente ficar fora. E
oportunidades não falta para crescer, né? O que a gente tem pela frente para fazer, não dá para se imaginar hoje o financeiro daqui 10 anos, como é que a gente vai se comportar, né? Se vamos ter uma moeda digital ou não. Vamos dizer, o próprio Banco Central era o órgão regulador e fiscalizador, né? Hoje ele desenvolveu o PIX, né? Que é aonde esse dia eu fui pagar, eu moro sozinho em Porto Alegre, fui pagar a doméstica lá que cuida do apartamento e eu tinha recebido um dinheiro e deixei dinheiro para ela, né? Tipo, daí ela me ligou depois que ela não ia, que era para fazer um Pix para ela, porque ela não ia pegar o dinheiro, levar para a agência bancária para depois ela depositar, para depois ela pagar com Pix, né, cara? Então vai ter muita mudança daqui para frente que a gente vai ter que se adaptar. As pessoas mudam. E a gente vai ter que ser sempre da mediana para cima, né? Muito legal. Uma pergunta agora para os dois, e que vai bem no pessoal, né, Camila? Para que vocês falem para a gente e deixem registrado qual que é o legado que vocês gostariam realmente de deixar dentro do sistema Sicredi. Olha, legado para mim, eu trago sempre no coletivo, né? Não acho legado pessoal, porque no cooperativismo é tudo junto, né? Não sou eu, o César, eu sou mais um colega, nossos 45 mil colaboradores. Mas algo que eu vejo o Sicredi tem tudo para ser no Brasil o maior apoiador ao empreendedor, tanto do campo e da cidade. Ele tem tudo para ser a empresa que tem o melhor relacionamento do Brasil com as pessoas, já é referência e pode ser ainda mais. E também o Sicredi com o maior indutor de educação financeira para as pessoas e bem-estar financeiro. Nós temos dificuldades no Brasil de endividamento, pessoas com restritivos, e o Sicredi vai ser alternativa para ajudar as pessoas a mudar o comportamento, se organizar, porque as questões financeiras elas extrapolam uma relação somente de orçamento. Ele contamina a vida pessoal, ele contamina a relação de emprego. Então o Sicredi tem todos os elementos para ser o maior apoiador do empreendedorismo no Brasil, do agro e da cidade, a empresa que mais cuida do bem-estar financeiro das pessoas e também a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. A gente ganhou esse reconhecimento no passado, mas não é pelo prêmio, são pelas práticas, sempre de colocar o colaborador como um principal embaixador da nossa cultura e também um olhar sempre de atenção e cuidado com as pessoas, e o Sicredi faz isso e não perder isso com todo o seu crescimento. Eu acompanho o Sicredi então há 44 anos, né? Então eu acho que o meu maior legado pessoal hoje é cuidar da minha sucessão, né? Eu acho que o maior legado que um presidente pode deixar é a sua sucessão, né? De que forma que ele vai conduzir ela, quem é que vem para o lugar dele, se essa pessoa também está alinhada com o todo. Então eu vejo assim que é um desafio que eu tenho, a gente está começando a trabalhar isso e é importante a gente não esquecer disso, né? E o segundo seria de nós, dentro de toda essa fala aqui do César, de nós cuidar bastante da educação financeira, e a gente vê isso, né? Tem gente que ganha pouco e vive bem, e tem gente que ganha muito e vive mal, né, cara? Porque não consegue administrar, tu tem uma receita e tem uma despesa, como é que a gente vai se ajustar dentro disso e ter o padrão de vida conforme é a tua remuneração, qual é o teu ganho, né? Mas a gente precisa mostrar para os associados nossos e eles levar isso adiante também. Isso tem que passar também pelas escolas, a gente tem lá a União Faz a Vida. Eu acho que o cooperativismo ele teria que ser uma cadeira lá de quem estivesse estudando, né, estudasse o cooperativismo, né? E a gente vê que o cooperativismo fica no meio entre o capitalismo selvagem e o socialismo, né? Ele fica meio assim um capitalismo consciente, né? Tipo assim, não, nós temos que ter, como o César falou, o econômico para fazer o social, mas não pode ser só o social também, né? Então, como é que a gente vai mostrar daqui para frente
para quem está chegando, para quem está começando a estudar, a gente vê muito empreendedor novo hoje, né? Gente nova ali empreendendo. Que a gente possa chegar nessas pessoas e mostrar o cooperativismo, e eles vão ser as pessoas que vão disseminar isso pelo nosso Brasil todo. Então, a oportunidade, principalmente na região de vocês, que o cooperativismo é muito forte no norte ali, né? Porque tirar o cooperativismo dali fica... Eu conheço bem aquela região lá, tipo, às vezes, para ser atendido num banco público, nós não era atendido num dia. Nós ia lá, ficava na fila até às 5 horas, aí fechava o banco, daí tu ficava com a senha para outro dia, né? E o cooperativismo não, tu tem um compromisso com aquela pessoa, porque tu quer ou não, ela é uma das donas que está ali sentada na tua frente. Tu tem que tratar bem ela, tem que dar um cafezinho, tem que ter uma cadeira, tem que ter um espaço bom. E isso é um diferencial. E ele cria esse relacionamento que depois se estende ali de boca a boca, você vai aí pela comunidade toda. Então, o diferencial, eu acho que o cooperativismo está na presença de nós mostrar a seriedade, construir a confiança entre o todo, né? E que a gente possa entregar um resultado, né? Que nem aquele jornalista que botou, olha, eu recebi os dividendos do Sicredi, quando é que os outros vão me pagar os dividendos? E no passado, o grande empresário não trabalhava com o Sicredi, porque ele tinha até uma taxa diferenciada, de repente, ou coisa assim. Hoje não. Hoje eles procuram o Sicredi porque eles sabem que na participação do resultado, ele tem lá uma diferença muito boa que os outros não conseguem fazer. Então, o caminho, eu acho que está traçado, a gente está alinhado e precisamos trabalhar com tudo aquilo de novo que vem, a gente tem que estar nesse meio e da mediana para cima, né? A gente já está se encaminhando, né, Bruno, para o final da nossa conversa. Uma conversa muito gostosa, muito bom ouvir essas experiências, muito bom ouvir, né, como estamos crescendo e ainda temos oportunidades. E a gente quer, então, pedir que vocês deixem uma mensagem final para quem está nos assistindo, sejam associados lá da nossa cooperativa, que já, né, estão ali contribuindo com o crescimento dessa nossa cooperativa há 35 anos, sejam os associados que estão chegando agora, quem ainda virá, né, construir essa cooperativa e nosso Sicredi daqui adiante. Que mensagem vocês deixam nesse nosso momento, né, de 35 anos da Ouro Verde? Olha, o Sicredi vai ser o tamanho que o associado quiser. É dele. Não é o Sicredi que tem 9 milhões de associados. É 9 milhões de pessoas que têm mais de 103 cooperativas. Então, é esse olhar do associado como a minha cooperativa. Se tem dificuldades, sempre vai ter dificuldades. Nos ajudem a melhorar. Se está bom, tragam familiares, os colaboradores, seus funcionários, demais sócios. E se não estão percebendo os efeitos positivos, participem da assembleia, deem sugestões. É uma empresa democrática, 100% transparente. Então ajudem a tornar o associado, o Sicredi, o tamanho realmente que o Brasil precisa e as regiões precisam. Então é um convite, parabéns por ser associado do Sicredi, mas estejam conosco nesse futuro, vai ser tão próspero como realmente a ambição de vocês. Bom, primeiro, parabéns à Sicredi Ouro Verde pelos 35 anos, né? E também dizer que eu tenho orgulho de ter uma Sicredi Ouro Verde dentro do nosso sistema, né? Em todos os sentidos, né? Não é só pelo tamanho, mas sim pela governança. Porque tu sabe que a governança é pessoas, muitas vezes também a forma de tu desenvolver o cooperativismo, pela transparência do Elidir, do Gilberto, pelo comprometimento lá do Roberto Vargas, do time todo, né? Então isso nos orgulha e nos fortalece como sistema, né? Uma cooperativa do porte que é a Ouro Verde, e a mesma coisa inserido dentro de um sistema nosso que nos valida muito mais, e eu acho que faz muito bem o cooperativismo. Nós agradecemos mais uma vez, né, Bruno? Pela disponibilidade de vocês, por essa conversa tão valiosa, né? E por tantas contribuições, claro, né?
César Bock e seu Fernando Dallagnese, ao nosso Sistema Sicredi. Muito obrigada por estarem com a gente hoje nesse 19º episódio do nosso Raízes Ouro Verde, um episódio muito especial. E a gente agradece novamente também a nossa Sicredi Origens, né, que Pelo apoio, nos recebeu né, aqui em recepção. Porto Alegre para que a gente pudesse gravar esse episódio tão especial. Isso mesmo, e também a cada um que nos acompanhou até aqui, né, durante esse 19º episódio, com todas essas histórias que contamos aqui. Então, muito obrigado. E também a gente reforça, né, Camila, sempre onde esses conteúdos estão disponíveis. No nosso site, sicrediouroverde35anos.com.br. Todos os episódios estão disponíveis lá e também nas principais plataformas de podcast. Acompanhe com a gente os próximos episódios, porque a nossa temporada ainda tem muitas boas histórias Muita para coisa. virem por aí. Até semana que vem. Nós que agradecemos. Obrigado, Camila. Muito Obrigado, Bruno. obrigada. Muito obrigado.